falando assim, os caras não ganham um centavo para fazer isso. As meninas correndo para lá e para cá, correndo para lá e para cá, para lá e para cá, não ganham um centavo para fazer isso. O amor não tem outra razão, outro motivo que impulsiona o coração deles. O motivo é o amor. Quando eu canto essa música, eles cantaram juntos também, mexe muito profundamente em nós, porque vai lá na essência, naquilo que nós somos criados. Somos criados para amar, somente isso, não tem mais outro motivo. Não tem nenhum outro motivo. Nós fomos criados para amar, só. Se alguém disser que você nasceu para fazer outra coisa, não acredite. Você nasceu para amar. Eu queria comentar uma coisa que uma pessoa comentou comigo lá fora. Nós estávamos falando sobre a vida, né? Foi engraçado, a gente sentou, começou a conversar e sabe quando a conversa ela fica profunda por questão de segundos, assim? Está falando uma coisa meio superficial e de repente a conversa vai mergulha profundamente. E aí a pessoa me perguntou assim, como eu faço? Como eu faço para não me apegar àquilo que eu faço? Para não usar o cargo que eu tenho para me sobrepor aos outros. A pessoa quis dizer mais ou menos isso. Eu disse assim, se colocando no seu lugar, sabendo que nada é seu, nem o coração que bate no teu peito. Aí eu dei um exemplo para essa pessoa assim, falei assim, ó, tem um exemplo que nem o coração que bate no teu peito é seu. Se você tiver uma morte cerebral agora, é possível tirar o teu coração e ele bater no peito dessa pessoa. Nem o coração que bate no teu peito é seu. Eu falei, se nós morrêssemos agora, o que nós levaríamos aqui? Eu olhei no chão e falei, nem o chinelo que você está vestindo você levaria. Você não consegue levar nem o chinelo que você veste, mais as coisas que você acha que vão durar eternamente. Muitas vezes nós jovens, a gente acha que tem a vida para o resto da vida, né? A gente acha que vai viver eternamente. Eternamente. Então nós, na verdade, não sabemos nem o que vai acontecer daqui a um minuto, um segundo. Bom, vou falar de filosofar aqui. No começo da manhã, compartilhei algumas coisas com vocês sobre a minha vida. Como eu disse, tenho 27 anos. Sou católico há 11 e sou batizado há 10. E como começou tudo isso? Bom, eu nasci num lar evangélico, toda a minha família é evangélica, graças a Deus. Meu pai, minha mãe, meu irmão, meus sobrinhos, meu cunhado, minhas avós, minhas tias, meus primos, todos, absolutamente todos. Pro lado da minha mãe, todos são uma congregação cristã no Brasil. Pro lado do meu pai, ele tem para todos os gostos. Então tem da congregação, tem da batista, tem da assembleia, tem da quadrangular, aí tem a gosto do freguês. E aí, eu fui criado numa congregação, que é a igreja dos meus pais, até os 12 anos. E lá é obrigatório, a criança ia até os 12 anos. Então eu ia na base da ameaça, assim. Eu garantia o lanche da semana, vai dizer assim, se você não for ao culto, você não vai ter dinheiro para o lanche da escola, você vai comer merenda da escola. Por favor. E eu ia super
motivado. E foi assim durante muito tempo, até os 12 anos. Eu ia ficava brincando daqueles bonequinhos do Comandos em Ação. Quem tem mais de 25 anos sabe, né? Sabe aqueles bonequinhos verdes, não mexia o braço, não mexia a cabeça, não virava outro bicho, nada. Ele era um bonequinho verde, assim, a estátua. Tinha um monte daquele, um monte. Ainda que tira Comandos em Ação. Ah, mano! Quando alguém levanta a mão, eu me sinto assim, puxa, eu tô sozinho. Porque falar pra jovem assim, depois eu vou entrar no assunto, é muito engraçado. Você começa a falar coisas assim, coisas do lado de trás, de 23 anos atrás, 25 anos atrás. E aí, eu ia, até os 12 anos eu fui na igreja deles. Quando chegou aos 12 anos, não, eles não obrigam mais a criança a ir. Eu é o grito de liberdade, assim. E todo mundo sabe, assim. Então, eu lembro que quando eu completei 12 anos, foi, meu pai logo, a primeira coisa que eu falei para meu pai foi assim, eu não precisava mais ir na igreja, vai sim. Aí eu lembro que foi um irmão da igreja lá, em casa, e eu tô todo assanhado, cheguei assim na sala e falei, irmão, não é verdade que depois de 12 anos não precisa mais ir na igreja? E meu pai pensa aquela cara assim. Pai, pelo menos tarde. Meu pai é desses, assim, tipo assim, ele não diz nada. Assim. A cara dele diz tudo, assim. A cara do meu pai, quando eu era pequeno, doía mais do que uma cintada. A cara dele doía, assim. Ele fez aquela cara de morte, assim. E ele foi, aí eu parei de ir. Eles não podiam mais me obrigar, eu parei de ir. Passou um tempo, quando foi, eu estava mais ou menos eu tinha acho que os meus 14, 15 anos, de 14 para 15 anos. Eu estava no intervalo da aula, de repente eu vi um grupo de pessoas assim, uma roda, um papel, um caderno no meio, assim. E o curioso, gente, eu sou um curioso nada. Você quer deixar eu sem dormir, me fala que você tem que falar uma coisa amanhã para mim. Eu não durmo. E eu fico bravo. Se falar, eu preciso falar uma coisa, mas amanhã eu falo. Porque falou. Eu sempre fui o cara que montava carrinho, assim. Por exemplo, eu tinha um carrinho antigo, que não era sem fio, era com fio. Tinha um controlinho e ele virava um robô. Eu jurava que tinha alguma coisa muito mágica dentro daquele carrinho que fazia virar robô. Eu ganhei, uma semana depois eu desmontei isso, mas eu não sabia montar mais, assim. Eu sempre fui desses, assim, de desmontar. Eu tenho certeza que tem muitos aqui que era desse, desmontar as coisas, curioso para ver o que tem dentro. E como todo curioso, eu cheguei assim na roda, fui encostando assim. Sim, eu lembro de uma menina, Juliana, assim, oi, ô! Quem você tá falando? Tinha um círculo desenhado, um compasso na mão da menina. E eu falei, mas que é isso? Sim, que é isso? O que você vai falar? Eu super curioso, né? Aí tinha vários assim esperando. Posso perguntar, tipo, primeira vez? Aí eu falei, você tá na fila também? Ela falou, não. Isso não é para iniciantes. Ô gente, pra que começou minha curiosidade? Aí bateu o sinal, a gente teve que voltar para a sala. E naquela época, gente, não existia Google. Ou se existia, assim, os computadores eram assim, só as pessoas muito boas, assim, quando o cara chegava e falava assim, eu vou digitar o meu trabalho. Cara, era praticamente você que sério, pouquíssimas pessoas tinham um computador. Nossa!
eu lembro que eu fiz essa gravação. Ela foi doce. Nossa. Tinha um curso, tudo, assim, mentalidade. E aí, nessa ocasião, eu não consegui perguntar lá. Eu fiquei curioso, como não tinha a acessibilidade que a gente tem hoje, né, a gente costumava ir à biblioteca ainda. Se perguntar para você quando foi a última vez que você foi a uma biblioteca, a gente ia à biblioteca. Assim. E aí eu lembro que eu saí da escola, naquela época não existia MSN. Era místico. Facebook, meu Deus, nem pensar. E aí, eu saí da escola, eu lembro que foi na hora do almoço, e eu desci correndo na biblioteca. Ficava umas 4 quadras para baixo da escola. Eu desci correndo na biblioteca. Cheguei lá e perguntei assim pro cara, pro atendente, falei assim, viu, eu queria um livro do compasso. Aí ele falou assim, de geometria. Eu falei, não, é aquele que o compasso mexe só assim. A gente tá na cara do cara pra mim, tipo, nossa, que burro. O cara olhando pra mim, né, tipo, achando que eu era o cara mais idiota da face da terra. Ele falou, compasso. Aí eu falei, não, é muito que... eu queria ver como que faz para fazer aquilo. Sabe aquele que faz com a bola, explicando pro cara, assim. Eu com o papo mexe sozinho. Aí ele falou assim, olha amigo, não sei se você está querendo dizer que é alguma coisa espírita. Tem uma seção espírita aqui na biblioteca, tem vários livros, se quiserem ler, podem ler. Tem ali, ó. Aí ele mostrou para mim. Aí fui lá e tinha os primeiros livros, assim, tinha a seção espírita e autoajuda. A autoajuda era do Paulo Coelho, assim. Aí eu lembro que o primeiro livro que eu li nesse estilo foi o Diário de um Mago. Aí depois eu li as Valquírias, o Alquimista e por aí foi. Eu li todos os livros do Paulo Coelho. E aí comecei a ler sobre espiritismo, comecei a me aprofundar nisso, com curiosidade, assim. Muito, muito, muito mesmo. Só que aí eu não percebi que isso foi me afastando das pessoas, assim. Eu comecei a ler uns livros de psicologia, de autoajuda, de reencarnação, mas assim, tudo misturado. Misturava tudo, assim. Comecei a ler e comecei a me sentir meio que superior às outras pessoas. Inclusive aos meus pais em casa. Então quando eles chegavam, acontecia alguma coisa, minha mãe, né, tinha muito mania. Hoje ela quase não fala, mas antigamente ela dizia muito assim, sabe, sangue não tem poder. E aí, quando eu vi minha mãe falando isso, eu me ficava muito bravo. Eu falava, mãe, você fica acreditando nessas historinhas da conta carochinha. E criticava ela, criticava meu pai, criticava tudo, cara, minha irmã. E aí, quando foi? Isso foi, eu tinha 15 anos. Quando eu completei 16 anos, eu já estava no ensino médio. Eu tinha uma menina na escola que eu gostava muito, assim, mas muito mesmo. O nome dela era Vanessa. É Vanessa. É. O nome dela é Vanessa. E a Vanessa, pensa uma menina bonita, assim. Multiplica por 20. A Vanessa, inclusive, ela foi modelo. Linda, assim. Estudava na minha sala. Obrigado. E aí, todo mundo gostava da Vanessa, todo mundo queria namorar a Vanessa, todo mundo queria sair com a Vanessa, todo mundo... Só que naquela época era diferente de hoje, assim. Eu queria me aproximar da Vanessa, mas eu não sabia como. Gente, celular... Os modelos de celular que tinha na época, tipo, era um Motorola. É tipo um celular assim. Praticamente, assim, tijolo, assim. Eu acho que se existisse aquele celular ainda, a pessoa não passaria no aeroporto, quando fosse. Seria considerado arma, sério.
O negócio era muito grande, muito pesado. A pessoa, quando queria atender, tinha poucas pessoas que tinham. Ligava na casa da pessoa, ligava no celular, falava correndo, porque era muito caro, assim. Aí puxava uma antena. Grande, assim. Aí a pessoa queria, né, levantava o dedinho para atender, assim. Ah! Eu saía andando, assim, para mostrar que tinha celular. Então, era muito raro. SMS não existia, o celular só ligava. Gente, não é da época de vocês, né? Tem umas pessoas assim olhando para o olho regalado. Sério? E era assim. E aí não tinha como você falar assim, ei, passa seu celular aí. Não tinha. Vou te mandar um SMS. Não tinha. Gente, não tinha nem o falecido Orkut tinha ainda. Não tinha, tinha um primo distante do MSN, que era o ICQ. Vamos falar? É um bem antigo. Poucas pessoas tinham. Como eu falei antigamente, você fala assim, eu tenho um computador. Não. Pessoa void. É sério. Hoje a pessoa parcela em 60 vezes na Casa Bahia e todo mundo tem, não é verdade? É muito mais acessível hoje. É difícil a pessoa que não tem computador hoje. E aí, como não tinha essa possibilidade de procurar no Orkut, procurar no Facebook, pedir o celular para trocar um SMS, a gente tinha que tentar conquistar a maneira antiga. Eu lembro até hoje, quando eu decidi escrever uma carta para a Vanessa. Aí eu escrevi. Eu lembrei do arco-íris. É que a gente estava conversando no quarto e aí um falou pro outro, ele está namorando há tanto tempo. Faz 2 anos que ele está vomitando arco-íris. Você é namorado dele? Mas aí eu peguei. Só fiz esse comentário porque eu falei isso e alguém fez assim. Oh. Peguei um papelzinho, eu usava Axe. Gente, usar Axe era chique naquela época. Axe Marine, sabe Axe? Peguei uma folha de caderno. Bem cheirosa. Achei a folha bem cheirosa. Aí eu peguei e fui escrever assim, oi, estou gostando de você. Assinado, eu. O que eu imaginava? Eu pensava que ela ia, tipo, associar o cheiro da folha, meu cheiro. Nada. Aí, escrevi, aí a gente aproveitava, os meninos queriam comprar, a gente ia na hora do intervalo. Quando estava todo mundo no intervalo, eu ia correndo lá na sala, colocava embaixo da carteira, no meio do material. Gente, se queria ganhar uma menina, você dava uma bala. Hoje é tão difícil, né? Mais fácil? Nem precisa bala, mas... Eu dava chocolate. Chocolate, não. Esse material que eu levo, olha que cantada mais bonita. Não quero que você cante. Não vai suar à toa. Dá seu material. Você cai, Zé. E eram umas cantadas assim meio que hoje são bestas, né? Mas aí passou o tempo, muitas vezes, tentei me aproximar muito da Vanessa, nada. E um belo dia, a gente chegando na escola, passamos pelo portão juntos. Ela morava no mesmo bairro que eu, só que ela passava antes, acho que no trabalho da mãe dela, e ela ia mais cedo, no ônibus mais cedo para a escola. E nesse dia, eu não sei o que aconteceu, que a gente chegou bem junto, assim, no portão. Ela pegou e falou, oi, Abner. Oi, mano. Eu queria fazer um convite. Quase segurei na parede, né? Eu queria chamar você para ir num grupo. Eu falei, grupo de quê? Grupo de jovens. Grupo de jovens. Grupo de jovens. É um lugar tão legal. Todo mundo canta, pula, é alegre, é feliz. Eu falei, meu, isso é um sanatório, né? Ela falou, todo mundo é muito alegre e tal. Eu falei, nossa. Aí eu falei, mas o que é? Onde é?
Ah, fica perto da sua casa, 2 ruas para baixo. Vamos. Mas o que a gente faz lá? Ah, é legal, todo mundo canta e conversa. Ah, deve ser um lugar legal, né? Pensei, mas ela quer sair comigo. Ela tá super afim de mim, na hora minha cabeça começou a formar assim. Ela tá afim de mim, ela tá afim de mim. Ela quer me beijar, ela quer me beijar. Eu vou casar com ela, eu vou casar com ela. Começou a ficar povoado, assim. Aí comecei já a planejar, meu Deus, ela tá falando que é grupo, que é 2 ruas pra lá. Ela falou, eu passo na sua casa domingo 6h30. Aí eu falei assim, nossa, 6h30, o sol já vai estar baixo, escuro. Aí fiquei pensando, eu vou na rua, na primeira rua, na segunda não, na primeira rua tem umas árvores meio escuras, dá pra ninguém vai ver. Ah não, mora a Zefa lá, e a Zefa é uma língua só. Gente, naquela hora eu comecei a planejar tudo assim. Crente, assim, que a Vanessa queria sair comigo. Nossa, é hoje. No domingo, gente. Pensa que uma pessoa que não dormiu de sábado para domingo. Todo feliz, meu Deus, eu vou beijar a Vanessa. Imagina segunda-feira eu na escola, falar para os vai cair duro no chão. Na hora que eu falar que eu beijei a Vanessa. Nossa Senhora. E todo feliz. Aí quando foi no domingo, passei 1 litro de perfume no corpo, assim. Passei um gel no cabelo, no axe. Aí fiquei esperando, tocou a campainha, 6h30, assim, um pontinho. Quando tocou a campainha, gente, nossa, pensa, a perna ficou bamba na hora, assim. Aí eu vi ela no portão, assim, nossa, o coração... Quer pela boca, assim. Aí eu fui todo feliz, assim, meio sem graça, olhando pra baixo. Às vezes eu tenho dificuldade, por incrível que pareça, eu sou tímido. Quando alguém fala comigo diretamente, profundamente comigo, eu tenho mania de olhar para baixo, mas por ser tímido, assim, por ficar sem graça. Eu fui olhando para baixo, assim, fui olhando para o chão, porque estava sem graça de olhar no olho dela. Aí peguei, abri o portão. Quando eu abri o portão, tinha 10 atrás do mundo. Quando eu olhei, tinha um monte de menino. Na hora eu pensei assim, que safadinha! Gente do céu! Tipo, o que é isso? O que? Tipo, sabe aquela cara de... Tem aquele WDF lá? O que é isso? Uma cara assim de ué, assim. Da onde você tirou isso? Assim? Ela disse assim, olha, os meninos do grupo ficaram sabendo que você ia pela primeira vez e vieram todos te acolher. Quando eu chegar no céu, se eu chegar no céu, desejo, não sei. Não tá pagando Eu você. vou pedir para Deus assim, se for possível, que ele dá uma piadinha nessa cena. Se tiver um DVDzinho, que eu queria só ver minha cara. Porque deve ser uma cara tão horrível a hora que eu vi aquela cena. Aí eu fui emburrado, desci emburrado, vi um monte de cara. E aí, meu irmão, Deus abençoe, seja bem-vindo. Tiramos de mim, cara. Pensava, né? Aí, um desmilinguido assim, ó. Jesus te ama, eu também. Eu pensei, nossa, que boiola. Bravo. Nossa, muito bravo. Aí a gente chegou no grupo, chegou lá na capela. Uma senhora veio me abraçar, paz de Jesus! Entrei no grupo aí, na época de Padre Marcelo Rossi. Gente, Padre Marcelo Rossi era assim, era Deus no céu, Padre Marcelo Rossi na terra. Então assim, glória, né? E tinha um monte de gente assim. Aí ela falou que era grupo de jovens, mas viu uma senhora, um povo. Qual que é a faixa etária desse grupo?
Eu peguei as mãos pra mim, mas tinha umas senhorinhas assim, uns salinhos mais fininhos. Cara, eu fiquei ficando mais bravo ainda. Eu falei, eu não acredito que ela chamou pra isso. Tá bom, porque isso é uma pessoa frustrada. Aí quando dançando, aí ela falava, dança um pouquinho também, meu. E foi. Eu bravo. Aí começou a pregar, aí começou a oração. E quando começou a oração, o cara começou a conduzir e tal. E ele faltou, ele só não disse meu nome, meu RG, o que eu tinha comido no almoço. O resto ele disse. No começo, quando ele começou a falar, eu olhava assim pro lado, pensava assim, puta merda, ela contou. Não acredito nisso. Ela contou. O cara, foi o que eu falei pra ela. A dificuldade do meu pai. Poxa vida, que mancada. Aí continuou. Opa, isso eu não contei pra ela. Ah, isso também não contei pra ela, não. Isso eu também não contei. Comecei a chorar já. Foi aí a minha primeira experiência com Deus. Chorei que nem criança, assim. Entrei bravo e saí sorrindo, assim. As pessoas levantaram, rapaz! Tô felizão, né? E aí, gente, era tão bonito. Eu lembro que no grupo a pessoa... Eu tenho saudade disso, eu sempre digo isso. Eu tenho saudade daquela inocência, assim. Até espiritual, inocência espiritual. Foi a primeira vez que eu pisei numa igreja católica. Eu nunca tinha ido num batizado, num casamento. Meus pais não deixavam. E aí, naquele momento assim... Foi tão profundo. E a pessoa que estava pregando, fez uma pregação e falou assim, olha, você quer permanecer firme, leia a palavra de Deus, reze o texto. Ele falou, gente, que texto? Aí eu fui embora com aquilo, ele falou assim, você quer perseverar, leia a palavra de Deus e reze o texto também. Eu ficava pensando, nossa, a Bíblia tem em casa, mas que texto? Gente, eu bati na porta da minha vizinha 10 horas da noite, porque eu sabia que ela era católica. Falei, ô Vilma! Aí camisola assim, o que é isso? Eu sou o filme legal, sabe? Eu não vou continuar, eu gostei tanto do grupo. Eu tenho um livrinho até hoje que ela me deu, assim. Ela deu um livrinho que assim, né, esse brilho no escuro, assim. E tem saudade, e aí eu perguntei pra Vanessa, no outro dia, todo radiante na escola, né? Eu perguntei para a Vanessa, a gente voltando da escola, eu falei assim, ô Joana, como que eu faço para ser católico? E foi a resposta mais sensata que eu ouvi na minha vida. Eu posso ler livros, o catecismo inteiro de frente, do começo ao fim, de trás para frente, posso ler grandes santos, grandes pensadores da igreja, Papa. Posso ler muita coisa, mas nada vai se comparar a uma resposta que eu ouvi dela. Ela disse assim, bom, é assim, para você ser católico, toda vez que você passar na frente de uma igreja, você vai fazer em nome do Pai. Quando você entrar lá, significa assim, quando a luz vermelha está acesa, significa que o corpo de Cristo, que foi consagrado na missa, está lá. Então, quando tiver a luz vermelha acesa, significa que o corpo de Jesus está lá no sacrário, por isso que é a luzinha vermelha, sabe? Para indicar que está lá. Então você faz assim. Você faz uma oração do Pai Nosso quando dorme, uma Ave Maria, e quando você acorda, um Pai Nosso e uma Ave Maria. Só isso. Ela falou, só. Sabe por que foi a resposta mais sensata, gente? Que foi sincera, que foi simples. Eu tenho saudade dessa simplicidade, assim. Às vezes quando eu olho para dentro de mim, eu vejo toda a complexidade que eu fui criando, desenhando dentro de mim. Eu tenho saudade daquele menino que bateu na porta da vizinha 10 horas da noite. Eu tenho saudade daquelas coisas simples, assim. Eu tenho saudade daquela resposta. Que se me perguntarem hoje, como eu faço para ser católico? Talvez eu vou
Você terá. Né? Tem saudade daquele menino que ouviu isso. É óbvio que a condição cristã católica ela é muito além disso, muito além. Mas nós somos felizes quando nós nos prendemos naquilo que é essencial e simples. E aí, a gente comecei a caminhar. Quando foi no final de 2001, isso foi em março de 2001. Quando foi no final de 2001, eu resolvi ser batizado, assim, quis ser batizado. E aí eu procurei um padre. Aí o padre disse, olha, você vai fazer uma preparação de 3 meses. Então, eu trabalhava, saía 5 do trabalho, corria para casa, tomava banho, ia para a igreja, tinha catequese até 6h30 e corria para a escola. Durante 3 meses eu fiz isso. E aí, nesse período, foi muito especial para mim, porque eu desejei ardentemente comungar o corpo de Cristo. Muito mesmo. Desejava com toda a minha alma. E aí eu fui percebendo, gente, que eu sentia saudade de Deus, saudade da Eucaristia, sem nunca ter colocado ela na minha boca. E é bonito quando a gente vai à igreja, quando a gente se aproxima de Deus pela saudade, não por obrigação, não por lei, não porque mandaram, não porque me obrigaram, mas porque eu fui com saudade. Quando eu vou ao outro, eu procuro o outro, eu volto pela saudade. E eu me preparei, eu já tinha partilhado para vocês como foi a minha primeira comunhão, foi muito especial, muito, muito especial mesmo. E aí o tempo foi passando, veio em 2006, minha filha estava na igreja em 2002, em 2006 veio a música Reflexo. E aí, nesse processo todo, de 2001 até 2006, 2007, eu vivi um momento muito assim. Eu ia nas formações, e aí lá nas formações, por exemplo, tem o comparativo da Bíblia católica, tinha umas formações específicas de Bíblia. Então, a Bíblia católica com a Bíblia evangélica, que a Bíblia evangélica tem 7 livros a menos do que a original, a Bíblia católica, traduzida no original. Aí eu chegava em casa, abria a minha Bíblia assim, e falava assim, ô pai, pega essa Bíblia. Eu acho que a minha tem mais livros que a sua. Onde o senhor comprou? Voava, assim. Lia lá que, se comparar a mulher que diz em Gênesis e a mulher que diz em Apocalipse era a mesma, e por estar grávida significa Maria. Aí fala assim, sabe a mulher de Apocalipse? Maria. Lá na igreja do Senhor guardam o corpo de Cristo depois que fazem a Santa Ceia. E todas essas coisas eu comecei a bater de frente com meu pai. Eu queria provar para eles que eles tinham que ser católicos como eu. Tinha argumentos para isso, teológicos, bíblicos. E aí meu pai sempre, o argumento dele era em relação às imagens e a Maria. Era sempre o que ele falava. A gente brigava, ficava semanas sem se falar. E eu me arrependo muito disso, até hoje. Eu vejo quanto tempo eu perdi. Quanto tempo eu perdi. Tentando convencer o meu pai, ao invés de ser católico em casa, cristão, amar, estender o braço, dar o meu olhar a eles, o que eu fazia, gente? Eu criticava a fé deles, que é de anos, brigava, condenava, batia de frente, queria convencê-los. Quantas vezes a gente não faz isso? Quantas vezes a gente vê alguém numa situação específica, seja de outra religião, seja numa outra situação, e a gente quer convencer a pessoa, e vai lá e pega a Bíblia e fala, é ou não é, gente? Você está errado! Convence!
Eu me arrependo disso porque uma vez na Sessão Nova me perguntaram, estava dando entrevista na rádio, e nunca alguém tinha perguntado isso para mim. E a pessoa disse assim, você reza pela conversão dos seus pais? Você gostaria de vê-los com você na missa? Você reza pela conversão deles? Eu disse, é óbvio. Não. Meu desafio é comungar e ser missa para os meus pais em casa. Tenho o chamado de ser comunhão para os meus pais. Os pais podem não entrar na fila da comunhão para comungar o corpo de Cristo. Mas eu tenho a obrigação de chegar em casa, rasgar o meu peito e dar o Jesus que eu comunguei no altar para que eles comunguem. Nos meus gestos, nas minhas atitudes. Mas tudo isso foi um processo que a gente brigava muito. E aí aconteceu um fato. Foi logo depois que eu tinha feito a música Reflexo. Eu estava em casa e era um domingo de manhã, eu não tinha ensaio do ministério naquele dia. A gente sempre ensaiava domingo de manhã. E minha mãe ela trabalha no hospital, já há 18, 19 anos. Então quem conhece alguém que trabalha no hospital, assim, sabe que é segunda a segunda, assim, tem folga uma vez ou outra, né? E aí minha mãe deixou um bilhete lá, assim, meu pai ele é muito tímido, assim. Minha mãe deixou um bilhete pedindo para que ele fosse no supermercado e a listinha lá do que era para comprar. Aí aquele dia eu falei, nossa, eu não vou ter ensaio, eu vou dormir até 1h da tarde, né? Vou aproveitar o domingo, porque todo domingo às 9 horas da manhã a gente ensaiava. E aí meu pai bateu na porta, super delicado. Aí eu... Que, pai? Oh, E meu pai é assim, gente, ele é tímido. Tem um guitarrista que toca comigo que chama Júnior. Meu pai não consegue dizer o nome dele. Pensa. Ele chega lá em casa e fala assim, ô, seu Almir, beleza? Meu pai sempre responde assim, ô, não é nada. Tipo, ele tem uma dificuldade linguística quando ele fica com vergonha, assim. É até engraçado, assim. Você quer deixar ele roxo, assim, e falar assim, ô, seu Almir, beleza? Se ele estivesse aqui agora, eu tenho certeza que ele estaria saindo de maca, assim. Se eu falasse dele na frente de vocês, assim. Ele é muito tímido. E aí, nesse dia, ele falou assim, eu falei, o que, pai? Ele falou assim, sua mãe deixou Sua mãe deixou lá na varanda. Que? Certo, pai, eu tô te ouvindo. Você acha que eu sou gravador do crente aqui? Até a porta. Aí eu peguei, já abri a porta e tudo. O que foi, pai? Poxa, fala direito, não entendi. Sua mãe falou que deixou uma lista aí que é pra gente ir no mercado lá comprar os negócios. Eu falei, pô, por que não falou desde o começo? Aí, gente, naquela hora, foi um treco tão grande que aconteceu comigo. Tive uma experiência tão profunda com Deus que eu lembrei. Eu tenho 27 anos e alguns dias e eu já ouvi meu pai dizendo eu te amo. Tipo, eu nunca ouvi meu pai dizendo eu te amo. Nem pra mim, nem pra minha irmã. Isso sempre me machucou, assim, eu sempre me senti não querido pelo meu pai, não amado pelo meu pai. Comecei a ir à igreja, e vocês vão entender por que eu estou brincando com a pregação da manhã, porque eu comecei a ir à igreja e esqueci de enxergar que a igreja de casa precisava de reforma. Eu esqueci que Deus me chamava a ser igreja em casa também, missa em casa. Eu ia à missa todos os domingos. O que adianta? Sendo que eu chegava em casa e não vivia aquilo que eu tinha comungado no altar com ele. Muitas vezes a gente faz assim. A gente foge de casa porque lá está cheio de problemas e vai na igreja onde as pessoas não sabem quem nós somos. Muitas vezes a gente se esconde onde as pessoas não nos conhecem. Onde
onde é mais fácil a gente fingir aquilo que nós não somos. E aí, naquela hora, eu lembrei que quando eu era pequeno, uma das maiores alegrias da minha vida era ir no supermercado com os meus pais. Era o meu programão de final de semana. Antigamente não tinha essa modernidade de hoje. O caixa, você pega o produto e faz assim, sabe? Passa o produto. Alguém daqui já ouviu falar em caixa registradora? Gente, antigamente você colocava que não tinha esteira, não tinha nada disso. Colocava os produtos ali uma mesa assim, né? Que era bem parecido com o que tem hoje. E aí a pessoa passava com a mão assim, passava a compra e a caixa registrava um por um. É um negócio assim. Então, você ia no supermercado para fazer a compra do mês, assim. Eu lembrava, naquela hora a gente foi assim, instantâneo. Eu lembrei que quando eu era pequeno, eu chegava no supermercado com os meus pais, eles colocavam dentro do carrinho, e eu ia guiando ele, ele fazia assim com o braço, à direita, à esquerda, e ele ia virando. Quando ele virava, às vezes ele me provocava, eu falava à direita, ele virava à esquerda, e eu falava, vai tirar a carta! E minha alegria era pegar a lata, o que ele pegava na gôndola, ele me dava e eu ia empilhando no carrinho, ia fazendo castelinho assim com as coisas. E essa era a minha alegria, o meu programa predileto. Era a alegria de estar com os meus pais, de ser com os meus pais. Eu lembrei, gente, foi instantâneo, eu fui lembrando. Meu pai, eu sempre brinco assim, falo que meu pai ele deve estar esperando trigêmeos há mais ou menos uns 10 anos. Meu pai tem uma barriga super grande, assim. E eu lembrei que a minha alegria era pular na barriga do meu pai, assim. Eu lembro que eu chegava em casa da escola, ele deitava no sofá e eu ia bem na barriga dele, daí fingia que estava passando mal. Mas a minha era uma alegria imensa. Minha alegria era subir no ombro do meu pai e ele fingir que era robô. Eu me lembrei uma vez que nós tínhamos ido para uma chácara para passar um final de semana. E era inverno, assim, e a gente não tinha levado nada, assim, tinha levado alimento, as coisas e tal, para fazer o almoço, mas eu tinha planejado, por exemplo, um churrasco. E deu 5 minutos de meia-noite, e assim, eu queria um churrasco. Sabe uma coisa de criança, tipo assim, tira uma coisa do nada. Ninguém tinha planejado. Um churrasco. Eu lembro que meu pai falou assim, então vamos com o pai ali embaixo. Dentro do mato. Meu pai foi comigo, cortando dentro do mato assim, tinha um canavial. E a gente parou diante de um bambugal. Ele pegou os bambus, uns 4, 5 bambus. Pegou esse bambu, levou para casa, lavou o bambu, cortou o bambu e fez esteitinho. Aquele negócio. Que eu tinha pedido, ele não tinha levado a churrasqueira. Que eu pedi. Naquela hora eu comecei a lembrar disso. E aí, gente, eu fui entendendo uma coisa. A simplicidade que eu fui perdendo aos poucos. A simplicidade de reconhecer nos gestos e não nas palavras. Quantos anos eu esperei ouvir eu te amo do meu pai, sendo que todo o tempo ele estava dizendo com os gestos. E muitas vezes a gente não consegue identificar nem interpretar isso nas pessoas. Quantas vezes a gente faz isso? A gente espera ouvir hoje o dizer está muito mais do que o fazer. Eu falo, mas o fazer fica lá atrás. E a gente espera ouvir diz que me ama. Às vezes a gente não diz isso, mas a gente diz com os gestos, assim, né? Com aquela carência de querer ouvir eu te amo, sendo que está o tempo todo diante de nós. E eu me senti tão envergonhado, comecei a chorar. E aí eu comecei a entender, eu falei, poxa vida, me veio muita música reflexo na minha cabeça. Eu fiz uma música, sou um reflexo, meu amor. E esqueci de ver que meu pai também é reflexo de Deus.
A luz, se você olhar para a luz ela não tem sombra, mas o reflexo dela tem. E como o meu pai também tem o direito de ter sombras, de errar, de ter limitação, de ter imperfeição, e eu não reconhecia isso. Porque eu estava preocupado em convencê-lo da minha fé, convencê-lo dos meus dogmas, convencê-lo das minhas convicções. E esqueci de ser igreja, me preocupei em mostrar a igreja, mostrar a igreja, e esqueci de ser igreja em casa. Entende a diferença? E naquela hora me bateu um arrependimento tão grande. Pensei assim, meu pai se declarou para mim esse tempo todo e eu não reconheci. Porque pensa, meu pai, pensa uma pessoa cri-cri. Meu pai, eu tenho 27 anos, moro ainda em casa, se Deus quiser, está brincando com os meninos, mas se eu casar, se eu não casar até os 30, eu não caso mais. Ou eu caso, ou eu não me caso. Então eu moro ainda em casa, tenho 27 anos, sou independente, tenho meu trabalho, mas eu falo de viajar, meu pai fala assim, poxa vida, você não vai quase nem um final de semana em casa. Quantas vezes entrei no banheiro, no chuveiro para tomar banho? Sai do banheiro! Aí vai 1 hora! Se fosse contar no relógio, fazer 5 minutos. Não sei se você conhece pessoas que são assim. Olha, onde está chegando em casa? Amanhã você vai trabalhar cedo! Gente, uma vez, foi um cúmulo do absurdo, assim. Eu cheguei em casa do trabalho, eu estava trabalhando até a noite, eu cheguei, estava cansado, mas eu queria abrir meu e-mail, queria olhar o Facebook, queria fazer as coisas. Entrei lá, e meu quarto tem meu quarto, aí tem uma sala, uma salinha de TV, e o quarto da minha mãe na frente, uma porta dá para outra. Eu cheguei, liguei meu computador, encostei a porta, meu pai teve a cara de pau de levantar e ir lá com aquela cara. E falar assim, desliga esse computador! Por quê? A porta não encostar, o que está atrapalhando? A luz está passando por baixo da porta! Detalhe, a luz do monitor. Gente, isso me irritava tanto. Nessa hora eu falo, como a gente costuma fazer? Acho que ele está joguinho que late, mas ele morde, né? Não peguei aqui, não peguei. Toda vez a gente faz isso, né? Peguei não, acho que peguei eu. Peguei só. Com a mãe, com o pai, né? Peguei só. E aí eu peguei, gente, quantas vezes eu falei pro meu pai? Só que eu me esquecia, por trás disso, atrás de uma pessoa tímida, estava alguma coisa assim. Quando eu venho de novo, tira um final de semana desse mês para ficar comigo. Leva eu para almoçar, pergunta como eu estou, pergunta como foi minha semana. Está no banho há tanto tempo. Hoje a gente não faz mais isso, no banho. É da viagem que ele fala. Você está no banho há tanto tempo. Sai logo daí, pergunta como foi meu dia. As meninas que namoram, pais que pegam no pé. Mas não come esse namorado, menina! Ele na rua! Atrás disso está uma declaração de amor dizendo assim, ó, eu tenho ciúmes do teu namorado porque ele tem o teu colo, eu não tenho mais. A mãe que pega no pé da filha por causa das amizades. Não faz nada, fica falando que nada na rua. Você grita, porque você não tem amiga, né? Vai entrar de arma de amiga. Vamos ver para mim, mamãe, né? Atrás disso, tem uma declaração de amor dizendo assim, as suas amigas têm a sua atenção, eu que sou tua mãe não tenho mais.
Se suas amigas ligarem para você 2 horas da manhã e falarem que não estão bem, você vai sair na rua de pijama para atendê-las. Você chega em mim e me pergunta como foi o meu dia. Eu não tenho mais essa amizade. Eu não tenho mais esse colo. Entende, gente? Porque que a santidade, como eu disse no começo da manhã, está ligada intimamente com a simplicidade. Nós precisamos ser simples de novo, entendendo os gestos e não as palavras. Estão nos gestos, gente. As verdadeiras declarações de amor estão nos gestos, por mais que esses gestos sejam agressivos. São agressivos porque a gente ainda está aprendendo a amar, a gente não sabe totalmente. E assim como nós cantamos Sou Reflexo, quem está em casa também é reflexo de Deus. E porque é só um reflexo, também tem sombras, também tem defeitos, também tem limitações, também tem imperfeições. Assim como você, assim como eu. Nós precisamos reconhecer nos gestos e não só nas palavras. O tempo foi passando, e a partir desse dia, gente, mudou completamente o relacionamento lá em casa. Eu deixei de falar. Não discutia mais, não tentava... Nada. O tempo foi passando. E aí veio o CD da Toca de Assis, fiz participação no CD em 2008, e foi parar uns vídeos na internet. Inclusive, num dos vídeos eu tô de marrom, uma capa marrom. Assim. Tem gente que acha que eu fui da Toca, ou que eu sou. Nunca fui, nem sou. Porque no dia do lançamento do CD lá, falaram pra mim, coloca a capinha marrom, tem todo um motivo, coloquei. E detalhe, como eu parei de falar, então eu parei de falar de igreja em casa. Não falava onde eu estava indo, falava que eu estou saindo, estou indo para tal lugar, para tal cidade, mas não falava o que eu estava indo fazer. E no lançamento do CD da Toca foi a mesma coisa. Eu não falei que eu estava indo para a Canção Nova. E aí no dia do lançamento teve lá o show, e eu estava com a capa marrom, quase chamou na frente do palco, cantei uma música, cantou Reflexo no show, cantou uma música que eu tinha feito para ele na época, tal, não sei o que, rolou. Quando eu cheguei na pousada, tinha 17 ligações da minha casa. Meu Deus, quem morreu? O coração disparou, foi meu pai. Aí liguei em casa, ninguém atendia. Aí liguei no celular da minha mãe. Aí eu falei, aí minha mãe não atendia. Aí um pessoal que estava vindo da minha cidade para o acampamento, chegou de madrugada na pousada e falaram assim para mim. Aí uma das meninas que cantava comigo no ministério, chegou 5 horas da manhã, eu já tinha desistido de tentar falar em casa no celular da minha mãe. Ela chegou e falou assim, nossa, eu fiquei bem emocionada de te ver no final do show. Nossa, eu saí ligando com um monte de gente. Nossa, liguei do seu pai. Eu fiquei tão emocionado, eu falei pra ele, seu Almir, liga a TV. Seu filho tá lá cantando. Aí eu falei, legal. Liguei no celular da minha mãe de novo, tentando. Isso era bem de manhãzinha. Minha mãe atendeu e falou assim, menino, o que Ela atendeu já assim, menino, o que aconteceu? E foi, mãe. Seu pai me ligou, segunda-feira. Eu tava trabalhando, seu pai me ligou bravo, falou que você virou padre e não falou nada. Ele ligou pra mim e falou assim, ele tá te batindo na televisão. Virou padre e não falou pra ninguém em casa. Aí eu, mãe, não era nada disso, mas eu tentei explicar. Eu falei, não, mãe, eu tô aí, eu explico tudo. Aí, o tempo foi passando, e eu comecei a falar, mãe, hoje eu vou na Canção Nova fazer isso. Mãe, hoje eu vou em tal lugar fazer isso. Mãe, hoje eu vou em tal lugar fazer isso. Comecei a falar, só uma palavra. O tempo foi passando. Um dia recente, meu pai fez uma das maiores declarações de amor para mim. Nós estávamos no aniversário da minha mãe, tinha um monte de gente na casa da minha irmã, e aí tinha uns tios meus, assim, evangélicos, todos são evangélicos. Tinha uns tios meus, uns amigos da minha mãe.
Aí meu pai disse assim, numa roda, falou assim, olha, coloca lá o vídeo lá. Que vídeo, pai? Aquele lá que você canta com o padre lá. Posso morrer sem ouvir eu te amo. Me disse tudo isso. Porque isso foi a bênção do meu pai. Querendo dizer assim, ó. Entre a religião, o amor, eu ainda fico com o amor. Não importa para mim se você é católico, importa o que você é. Não importa para mim se você reza o seu terço, importa o que você é. Para mim, pensa, eu sentei no computador, engolindo seco. E aí, com o tempo, as coisas foram mudando bastante. E eu tive uma experiência muito bonita agora no carnaval. Eu nunca tinha feito um show na minha cidade. Nunca. Nunca tinham me chamado para fazer um show lá. Eu tinha vindo aqui pro Nordeste, Maranhão, Fortaleza, algumas cidades do Nordeste. Mas a minha, eu fiz a quilômetros de distância da minha, mas a minha eu nunca tinha feito. E no carnaval, um grupo de jovens que se formou bem depois, na mesma capela que eu comecei a participar, me chamaram para fazer um show no carnaval. E aí, nesse dia, nós estávamos, os meninos lá prepararam o repertório, a gente ensaiou e tal. E eu falei para minha mãe, mãe, olha, hoje pela primeira vez eu vou fazer um show. Gente, vocês imaginem que o meu sentimento eram quase 11 anos depois, eu pisando naquela capela, a primeira capela que eu entrei, pisei na minha vida, para fazer um show. Assim. Eu passava um filminho na minha cabeça, tanta coisa que eu tinha vivido nesse tempo todo. Então, para mim, era muito especial assim, aquele show. E eu só falei para minha mãe. Assim. E aí, começou o show, ficava um monte de gente, minhas vizinhas, gente, muita borecheira. A vizinha que me deu terço, que me deu, foi no show. Aí, durante o show, eu fiz esses comentários que ela bati na porta dela 10 horas da noite, a bichinha chorou tanto, foi tão emocionada. Foi tão bonito, e aí, num determinado show, eu comecei a pensar, vamos lá, vamos lá, né? Já. Aí comecei, no momento do show, eu estava cantando essa música. Com tua mão, ó meu Senhor, segura-me, pois não me atrevo ao sol, sem teu amparo, sem teu apoio. Eu cantei essa música. Ficava assim, no palco, as pessoas assim assistindo, e aqui do lado esquerdo tinha um alambrado que dava para a rua. E era no salão paroquial. E naquele momento eu falei, faça essa oração espontânea, dizendo ao Senhor que a mão dele é o teu sustento e tal. Quando eu olhei para o lado, do lado de fora do alambrado, estava minha mãe, a minha irmã, os meus 2 sobrinhos, e a minha irmã com uma máquina fotográfica na mão. Os gestos sempre vão falar mais do que as palavras. Sempre. As palavras nunca vão alcançar os gestos. Eu posso morrer sem ouvir eles dizerem eu te amo. Eles já disseram durante toda a minha vida. Que Deus nos dê a graça de enxergar os gestos e deixar de procurar as palavras. E aí nessa hora, a gente embargou minha voz assim, um nó na garganta, e eu virei, pessoal, algumas pessoas que não me conheciam, não conheciam minha mãe porque era ali no bairro, muitos conheciam minha mãe,
Eu fiquei parado olhando para a cara dela, assim, bolando tudo aqui na garganta. E aí eu disse essa frase. Falei, Deus me ensina a ser gente, mãe, pelo coração da senhora. Sou muito feliz por ter a senhora como mãe. Deus se veste de gente para ensinar a gente a ser gente. Aí eu virei, mãe, Deus se veste de gente na senhora para ensinar eu a ser gente. Ele ficou. Gente, que Deus nos ensine essa graça. Deus nos ensine a buscar a felicidade dia a dia, nos gestos, deixar as palavras de lado, que seja coração, que seja olhar, que seja vida. Que Ele nos conceda a graça de olhar para as pessoas e ver nelas o desejo de amar, mesmo que esse desejo esteja escondido em gestos rudes, mesmo que esse desejo de amar esteja escondido numa palavra que te machucou, que te magoou, que te feriu. Que Deus nos conceda a graça de olhar os gestos e deixar de procurar as palavras. Deus se veste de gente para ensinar a gente a ser gente. Eu digo isso. E depois desse dia do carnaval, mudou muito também o meu jeito de olhar as pessoas. E eu vou embora de João Pessoa amanhã com um coração muito feliz. E ao ver pessoas como a Catiana, como o padre. A Catiana, a gente se fala no telefone há algum tempo já, por conta do evento de hoje. Mas pensa numa pessoa que ganhou a minha amizade só por falar no telefone. Pelo jeito sincero de ser, pelo jeito autêntico de ser, que é muito nítido. Ela nunca disse para mim, eu quero ser sua amiga. Mas a minha alma faz questão de ser amiga dela. Então assim, aos meninos, o Roberto, na hora que eu cheguei aqui, o sorriso dele disse tudo. Absolutamente tudo. Os meninos todos, assim. O olhar disse tudo. Absolutamente tudo. Eles poderiam dizer, seja bem-vindo, levantar uma faixa grande assim, ó. Seja bem-vindo. Não. Eles me olharam, eles sorriam, eles me abraçaram. Seja imaginar. Sei que aqui eu sou amado. Que Deus nos ensine a graça da simplicidade. Nos conceda a graça da simplicidade. Amém? Amém. Fica de pé. E uma pessoa para o seu lado. Isso. Feche seus olhos. Segura a ponta de sentir mesmo a pessoa. E repete, Deus se veste de gente. Deus se veste de gente. Para me ensinar a ser gente. Para me ensinar a ser gente. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado por aqueles que carregam o meu sangue. Obrigado por aqueles que carregam meu sangue. Obrigado, Senhor, por aqueles que não desistem de mim. Obrigado, Senhor, por aqueles que não desistem de mim. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Obrigado, Senhor, pelo meu lar. Por pior que seja, Por pior que por seja, mais defeitos que tenha. por mais defeitos que tenha. Obrigado. Obrigado. O Senhor se veste de gente. O Senhor se veste de Para gente. me ensinar a ser gente. Para me ensinar a ser gente. Não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Sem controle, saudade em meu lugar, mas
você. Necessita do teu sorriso, do teu olhar, do teu abraço, da tua misericórdia. Tem gente que precisa ouvir da tua boca não um convite para ir à igreja. Aliás, não ouvir da tua boca um convite para ir à igreja. Mas tem gente que necessita na tua casa ver a igreja nos teus olhos. Volta, mas volta pela saudade. Volta na certeza de que Deus se veste de gente para nos ensinar a ser gente. E ao me beijar, me acolher, um abraço de paz.